Opa, aqui é o Marcel e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz para trabalhar com diretórios utilizando a linguagem R. Como é que faz para trabalhar com leitura de arquivos de forma correta utilizando a linguagem R no ambiente Windows. Então, se você quer aprender como definir os diretórios corretamente no ambiente Windows utilizando a linguagem R, você tem que ficar nesse vídeo, claro, até o fim. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever. Para que, Marcel, se inscrever? Para receber toda semana. Imagina só, toda semana você vai receber conteúdo gratuito sobre a linguagem R. Claro, caso você esteja inscrito nesse canal. Então você tem que fazer o quê? Só tem que se inscrever nesse canal. E, aliás, além de se inscrever, para garantir, né? Para garantir que o YouTube vai te mandar ou vai te notificar quando tiver um conteúdo novo nesse canal, você tem também que marcar, né? Marcar lá no sininho ou ativar o sininho, tá certo? Bom, dado o recado, vamos então trabalhar agora com diretórios utilizando a linguagem R. Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar com esses diretórios, geralmente algumas pessoas, na realidade, sentiram algumas dificuldades. Então, por isso que eu resolvi gravar essa aula para desvendar, né? Desvendar tudo sobre diretórios utilizando a linguagem R no ambiente Windows. Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você quer fazer a leitura de um arquivo, né, um arquivo de texto e tal, que é bem comum a gente ler arquivos de texto utilizando a linguagem R. Então vamos fazer de conta que você vai ler um arquivo de texto. Aí você tem lá um arquivo de texto em um determinado diretório, certo? Certo, aí tudo bem. Aí o que é que você faz? Você vai lá, né? Você vai lá no diretório, você usa o seu gerenciador de arquivos do Windows e vai lá e localiza o teu diretório onde está o teu arquivo. Certo, certo, beleza, Marcel, tranquilo, entendi. Aí, beleza, você chega aqui nessa pasta, né? Nesse diretório, você diz, opa, eu quero ler esse arquivo aqui, o chamado números, e aí o que é que eu faço? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar esse caminho aqui. Por que, Marcel, você vai pegar esse caminho? Deixa eu copiar e voltar lá para o RStudio, tá? Então, vou copiar aqui e voltar para o RStudio. Marcel, por que que a gente copia o caminho, né? Esse caminho aí que dá acesso à pasta que eu quero trabalhar, né? Porque, pessoal, existe várias formas de você trabalhar com esses diretórios, né? E a mais conhecida, que as pessoas mais usam, é você definindo, né? Definindo o diretório de trabalho da linguagem R. Então, você vai lá e define, olha, a partir de agora, o diretório de trabalho vai ser tal. Então, para a gente definir esse diretório de trabalho, nós utilizamos a função setwd, né? Que se a gente for tentar entender o que significa essa função setwd, set significa definir. E WWD é a abreviação das palavras Work Directory. Então, basicamente, você está definindo o seu Work Directory, ou seja, definindo o seu diretório de trabalho. Então, basicamente, esse é o significado da função setwd, tá? Então, beleza, Marcel, a gente usa a função setwd, né, com bastante frequência e tal. Então, coloca aqui, ó, set e depois coloca o wd. Então, beleza. Então, essa é a função utilizada para a gente definir o diretório de trabalho. Então, muito provavelmente, muitas pessoas que já estão assistindo esse vídeo já usou, né? Já usou aqui essa função tal, e já definiu corretamente os diretórios de trabalho, certo? Só que é aquela coisa, pessoal, existem várias formas de você definir o ambiente de trabalho ou o diretório de trabalho. Só que tem umas formas que são mais práticas e outras que não são tão práticas assim. Então, se você já definiu em algum momento, né, um diretório de trabalho de forma correta, fica nesse vídeo até o fim, que eu vou mostrar diversas formas práticas também de fazer isso, que provavelmente você não conhecia ainda, tá? Então, fica nesse vídeo até o fim, porque vão vir umas dicas bem legais para você poder definir os seus diretórios, né? Definir os seus diretórios da forma mais prática possível, porque essa é a ideia desse vídeo. Eu vou desvendar essa questão dos diretórios no ambiente Windows, tá? Usando a linguagem R. Então, beleza. Então, tá aqui, né, a nossa função para definir o diretório. O que é que a gente faz? A gente vai e define o diretório. A gente especifica qual é o diretório de trabalho aqui na nossa função, certo? Certo. Só que esse diretório, nesse caminho que eu copiei lá, é uma informação do tipo caractere, ou seja, como é uma sequência de texto, o R, ou a maioria das linguagens de programação, trata essa sequência de texto, né, esses arquivos, essas informações de texto, como informações do tipo caractere, ou também que chamamos de informações do tipo string. Então, só que para que o R entenda, né, para que o R entenda que isso é informação do tipo caractere ou informação do tipo string, essas informações, né, de texto que a gente vai especificar aqui, elas devem ficar entre aspas, tá? Então, que isso fique bem claro, que deve ficar entre aspas, para que a linguagem R possa entender que aquilo ali é uma informação do tipo caractere ou uma informação do tipo strings, né? Nesse caso, uma sequência, né, de caracteres.
Então, beleza, o que é que eu faço, Marcelo? Eu vou definir, certo? Vou definir. Agora eu vou definir, ó, entre aspas. Pode ser aspas simples, pode ser aspas simples, pode ser também aspas duplas, tá? Beleza, eu coloco aqui e agora eu vou colar. Opa, eu vou colar. Marcelo, por que que eu faço isso? Pessoal, a gente faz isso porque é prático, né? É relativamente prático. Você vai lá na pasta, copia e cola aqui. Só que aí eu te pergunto, tá? Da forma com que eu colei aqui, tá certo ou vai dar errado? Será que vai dar um erro ou será que vai dar certo? Então, da forma que está aqui, pessoal, o R não vai entender, não vai entender. E eu vou explicar para vocês porque ele não vai entender. Ele não vai entender e vai dar o quê? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos ter um erro, né? Então, vamos executar aqui, ó. Deixa eu só executar. E ao executar, opa, a gente encontra aqui logo de cara um erro, né? Um erro porque nós definimos aqui o nosso diretório de forma errada. Aparentemente, né? Aparentemente está correto. Só que na realidade o R não entende por causa de uma coisa aqui, uma coisa muito importante, que é a tal das barras. Pessoal, essas barras às vezes complicam a nossa mente. Mas no Windows tem esse problema, né? No Linux não tem, que as barras já são colocadas de forma correta. Então, no Windows tem esse certo problema e a gente está aqui para tentar deixar as coisas mais claras. Então, vê só, pessoal, olha só que interessante. Então, basicamente, temos dois tipos de barra, né? A barra, que digamos é a barra normal, e a barra invertida, que também é chamada de contrabarra. Então veja só, aqui, como vocês podem ver, é a barra invertida ou a contrabarra, tá? Essa barra invertida ou a contrabarra, que em inglês é chamada de backslash, que é essa barra aqui invertida, e a barra normal, né, que seria a barra normal, seria o forward slash. Bom, então tudo bem. Agora a gente sabe que o problema aqui está nessa contrabarra. Então a grande questão aqui vai ser resolver essa contrabarra aqui. Então quando a gente resolve essa questão da contrabarra, a gente ajusta, né? A gente ajusta o nosso diretório e ele vai ser definido de forma correta. Agora, Marcel, por que é que o R ele não entende, né, essa contrabarra, já que o Windows, né, o Windows ele trabalha dessa forma, com contrabarra ao invés de barra. Então, pessoal, essa contrabarra, na realidade, aqui na linguagem R, ela é utilizada para trabalhar com caracteres especiais. Olha só por que que dá problema. Porque ela é utilizada para trabalhar com caracteres especiais. Como assim, Marcelo? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então vejam só, por exemplo, ó, se a gente vai informar uma sequência de caracteres para o R, né, para o interpretador da linguagem R, aí ele vai interpretar ou não. Se você der de forma correta, ele vai interpretar corretamente. Se você colocar de forma errada, ele não vai entender aquilo que você está colocando e pedindo para ser executado. Então, veja só, a gente sabe que todas as informações do tipo caracteres devem estar entre aspas, certo? Certo, até aí tudo bem, né? Então, vou até colocar um exemplo aqui. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar Marcel aqui, tá certo? Coloquei Marcel. E aí o que acontece? Vou colocar Marcel Santos, tá? Marcel Santos. Então, beleza, eu coloquei aqui Marcel Santos. Beleza? Então, se eu executar, o R vai entender que isso aqui é uma informação do tipo caractere. Olha só, ele mostrou aqui como saída justamente a informação que eu executei, certo? Certo, aí tudo bem, né? Tudo bem. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que toda a informação de texto, né, todos os caracteres que eu colocar aqui na linguagem R, eu tenho que colocar entre aspas para que o R possa entender que aquilo é um caractere, certo? Então, essas aspas, elas são extremamente importantes e indispensáveis quando se trabalha com informações do tipo caractere ou string, certo? Beleza, então, tudo bem, Marcel, entendi. Agora, vamos colocar o seguinte, ó, tudo bem que Marcel não tem nada de estranho aqui, mas se eu tiver um caractere especial, por exemplo, se eu quero escrever alguma palavra em inglês, vou colocar assim, ó, por exemplo, vocês vão entender. Ó. Vou colocar assim, I have been working, vou colocar assim, working a lot, tá? Ou seja, eu tenho trabalhado bastante. Então, aqui só a título de exemplo, tá, pessoal? Pra vocês entenderem, eu quero mostrar para vocês. Então, beleza, eu tenho trabalhado bastante, certo? Certo. Só que a forma contraída, né, de fazer isso é da seguinte forma. Você tira isso aqui, ó, e coloca assim, I've been. Aliás, antes de eu colocar, deixa eu só executar assim, ó. Deixa eu executar e mostrar para vocês, certo? Executei, beleza, o R entendeu de boa, ok. I have been working a lot, tranquilo, certo? Certo. Agora, se eu quiser colocar isso aqui, ó, de uma forma mais compactada, né, eu faço assim, ó, I've been, aí eu coloco aqui o apóstrofo, I've been working a lot, certo? Certo. Mas isso é uma aula de inglês? Não, é só para a gente fazer um teste aqui, tá? Então, vejam, I've been working a lot. Agora eu te pergunto, pessoal, olha só, eu coloquei aqui um caractere especial
que é justamente um apóstrofo, coloquei aqui dentro das minhas aspas, né? Olha que coisa louca. Então, se eu executar, o que é que vai acontecer? Bam, temos um erro. Opa! Então tá aí, olha só que interessante. Então tem que ter cuidado quando a gente trabalha com essas informações do tipo caractere ou strings. E principalmente quando a gente coloca caracteres especiais. Então esse apóstrofo aqui, ele é um caractere especial. Então a gente tem que saber tratar esse caractere especial, sabe? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente informa para o R que isso aqui é um caractere especial e que ele está dentro aqui do meu padrão, né, de abre aspas e fecha aspas. Então eu tenho que informar, opa, isso aqui é um caractere especial. E como é que a gente informa, pessoal, que isso é um caractere especial? Olha só, olha que interessante. Não estou te falando que vocês vão aprender coisas legais aqui. Não é só uma aula de diretório, não. É uma aula com vários detalhes para vocês aprenderem coisas novas sempre, tá? Então, beleza, beleza, olha só que legal, aí deu erro, e agora, como é que eu faço numa situação dessa? Eu preciso colocar o meu apóstrofo aqui, ou outro caractere especial também, quando vocês quiserem colocar, tá? Vocês vão ver que a gente pode sobrepor esse erro de uma forma muito prática. Então, beleza, como é que a gente faz para sobrepor esse erro? A gente usa justamente quem, pessoal? A barra invertida. Opa! Então, que legal, agora eu sei para que serve a barra invertida. Legal, agora eu sei para que serve. Para quê? Serve para eu colocar caracteres especiais. Então é para isso que serve. Então vejam só. Agora se eu executar, opa, não mais apareceu o erro. Que legal, que sensacional. Então comenta aí, pessoal. Comenta aí se vocês já sabiam dessa situação, né, de trabalhar com caracteres especiais, tá? Caso vocês não sabiam, tá aí uma informação bem legal para vocês, certo? Beleza, então com isso, por que, Marcelo, você mostrou isso, né? Você foi lá, colocou aí, I've been working a lot, blá, 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 blá. Por que você está mostrando isso, pessoal? Estou mostrando, né, justamente para que vocês vejam por que a contrabarra aqui, ela não serve quando a gente está definindo o diretório. É para isso que eu estou mostrando, tá? Porque a função dela na linguagem R é justamente para especificar que logo em seguida vem um caractere especial. Então é para isso que serve a contrabarra ou a barra invertida, né? Então quer dizer o seguinte, Marcelo, quer dizer que aqui, ó, aqui o R está entendendo que esse U vai ser um caractere especial. Vai ser um caractere especial. Então ele não está entendendo aqui que na realidade estou informando para ele uma divisão de pastas, né? Não, ele não está entendendo, ele está pensando que você está colocando esse U como caractere especial. Aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, pessoal, acontece que o R não vai entender que você está realmente passando para ele uma sequência de pastas, ou seja, um diretório completo. Ele não vai entender que isso aqui é um diretório completo, porque essa barra para ele não vai ser uma divisão de pastas. Para o R, essa barra significa que o próximo caractere é um caractere especial. Então, o que acontece? Ele pula, né, quando ele vai montar a tua sequência de strings, ele pula essa barra. Veja que essa barra, ela não aparece aqui, ó, não aparece aqui não, quando a gente monta. Então, vejam que por isso que essa barra invertida, tá? A barra invertida, ela não pode ser utilizada dessa forma que está aí, para definir os seus diretórios. Então, tem que ter cuidado com essas coisas. Bom, beleza então, a gente entendeu que não pode, a gente agora descobriu também de onde é que vem essa história, por que é que não pode, a gente entendeu tudo. Então, Marcelo, como é que faz para contornar esse erro então? Como é que faz então para a gente definir um ambiente correto, né, para a gente trabalhar com a linguagem R? Então, pessoal, para definir são duas coisas que você pode fazer, duas coisas. Ou você troca a barra invertida para a barra normal, certo? Quando você troca dá tudo certo. Ou você coloca o seguinte, coloca outra barra na frente dessa barra invertida, outra barra invertida também. Por quê? Porque o R vai entender, né, ele vai pular a primeira barra, mas vai considerar a segunda. Então, como ele vai pular a primeira e considerar a segunda, o resultado vai ser a tua sequência de caracteres correta, onde você vai ter as pastas separadas pela barra, certo, pessoal? Ficou bem entendido? Ficou fácil isso aí? Então vamos fazer assim, vamos fazer das duas formas, para vocês verem, né, que realmente a gente consegue contornar essa situação quando a gente inverte a barra, né? Aliás, inverte não, ela já está invertida. Coloca a barra normal ou quando a gente duplica essa barra aí, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos logo duplicar, né? Vamos primeiramente duplicar, então vou colocar aqui, eu dupliquei, vou colocar outra vez aqui, ó, duplicar. Veja que dá um certo trabalho, né? Duplicar isso aqui, mas vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso de forma mais rápida, tá? Então vem aqui, eu vou duplicar de novo aqui, eu dupliquei. Aí depois vou duplicar aqui também, ó, dupliquei.
E por fim, vou duplicar aqui, certo? Certo. Agora eu vou executar. E ao executar, ok, olha que legal, agora sim. O R conseguiu definir para mim aqui, ó, definiu o diretório de trabalho. Opa, que legal. Marcel, será que está mesmo naquele diretório lá? Vamos ver, vamos para a pasta lá, ó. Vamos voltar aqui, opa, aqui. O que é que a gente tem dentro do diretório? Tem uma pasta chamada arquivos e tem um arquivo chamado números, né? É isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui para um RStudio e vamos fazer assim, vamos fazer file, aliás, vamos colocar list.files, tá? Então se a gente colocar list.files, a gente vai definir quais são os arquivos que estão dentro do nosso diretório, né? Ou quais são os arquivos que estão na nossa pasta. Então é bem legal essa função aqui. Então deixa eu executar e vejam, opa, realmente nós estamos no diretório. Por quê? Porque lá tem uma pasta chamada arquivos, como vocês podem ver aqui, e tem um arquivo chamado números.txt. Que legal, e presta atenção nessa coisa, ó. Números.txt. Olha como é que o R enxerga os teus arquivos. Se você voltar aqui, ó, você vai ver, ó, que aqui o gerenciador de arquivos do Windows, ele não deixa claro não, tá? Não deixa claro não que aqui é um arquivo .txt, ou seja, um arquivo de texto. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Então vejam só, ele não deixa claro aqui, mas, né, a gente viu aqui, ó, que realmente é um arquivo de texto. Vou mostrar para vocês também que dá para ver pelo gerenciador de arquivos que é um arquivo de texto. Beleza, Marcelo? Legal, tranquilo. Então, agora é realmente, né, se você colocar as duas barras, né, aqui duplas barras invertidas, né, aí você consegue definir. Mas você falou também, se eu colocar a barra normal, né, ao invés das barras invertidas, ele vai definir também o diretório corretamente. Você acabou de falar isso, pessoal, acabei de falar e vou mostrar aqui para vocês que realmente dá para fazer isso, ó. Então, deixa eu colocar aqui, ó, vou tirar essas duas barras aqui e vou colocar a barra normal, certo? Vou tirar essas duas aqui também e vou colocar a barra normal. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, tá? Eu ia fazer tudo isso aqui, ó. Eu ia colocar barra normal, barra normal, barra normal. Só que ia dar um pouco de trabalho, né? Então, vou dar outra dica aqui, caso vocês ainda não conheçam, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer, como eu tinha mostrado antes, né? Substituir um a um aqui e tal, substituir essas duas barras invertidas por uma barra normal e fazer toda essa substituição. Só que dá um pouco de, né, um pouco de trabalho fazer tudo isso. O que é que a gente faz? Deixa eu voltar ao normal aqui. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode apertar Ctrl F, né, Ctrl mais F, e o que acontece quando a gente faz isso? Acontece que abre uma caixinha, como vocês podem ver aqui, abre duas caixas de texto, onde você pode procurar uma sequência de caractere aqui em find significa procurar, e depois se substitui, né, substitui uma sequência de caractere por outra sequência de caracteres, simples assim, tá? Então, substituir aqui no replace. Então, aqui no replace é onde você vai colocar a sequência de caractere que você quer que ela assuma o lugar daquela que você pesquisou aqui, certo? Certo. Então, vamos lá. Então, quero pesquisar por essas duas barras invertidas. Então, copio e colo ela aqui, certo? E eu quero substituir todas essas duas barras invertidas por uma barra normal. Por isso que eu coloco assim, ó, barra normal. Bem simples assim. E aí eu coloco, se eu clicar aqui em Replace, o que é que vai acontecer? Vai substituir a primeira vez que ele encontrar essa sequência. Agora, se eu clicar em All, aí vai substituir todas as vezes que foi encontrada essa sequência de caractere aqui, certo? Certo? Todo mundo entendeu, né? Legal. Agora eu vou clicar aqui em All, e aí o que é que vai acontecer? Ele diz assim, ó. Ele diz que ocorreram 6 vezes essa sequência de caracteres que eu especifiquei aqui, ou seja, 6 occurrences replaced. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que, basicamente, 6 ocorrências dessa sequência de caracteres foram substituídas, tá? Então, deixa eu clicar em OK, confirmei. Então, vejam que agora nós não temos mais as barras invertidas, como nós tínhamos antes. Agora nós temos barras normais para separar as nossas pastas. Então, agora o que é que a gente faz, pessoal? A gente executa e aí vocês vão ver que o R consegue definir de forma correta quando nós utilizamos as barras normais, tá? Então, deixa eu só executar. E ao executar, vejam que realmente não apresentou nenhum erro. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando nesse diretório chamado aula_direct que a gente definiu, né? Que na realidade é uma pasta lá no meu computador, que a gente definiu esse diretório aqui utilizando a função setwd, né? É bem fácil, bem simples isso aqui. Uma vez que a gente aprende que nós devemos colocar essas barras de forma correta. Bom, agora se eu replicar aqui ó, a função, como vocês podem ver, e aí nós temos que realmente os arquivos listados são aqueles que a gente consegue verificar aqui na nossa pasta no Windows. Certo, pessoal? Certo? Bem simples, Marcel, bem tranquilo isso aí. Bom, pessoal, então essa é a forma, na realidade, que a gente, uma das formas que a gente consegue sobrepor esse problema aí de barra invertida, né, quando a gente copia diretamente, né, diretamente do gerenciador de arquivos do Windows
para o RStudio. Então, a gente consegue sobrepor esse problema dessa forma que eu apresentei. Agora, existe uma forma prática, né, de você localizar o teu arquivo, a tua pasta, uma forma bem prática, que você não precisa, né, copiar, ir lá no gerenciador de arquivos e copiar exatamente aquela sequência ou aquele diretório que vem com as barras invertidas, tá? É outra forma que eu vou mostrar aqui, que eu acho bem prática, bem prática. E essa forma é utilizando a função file.choose. Como assim, Marcelo? File.choose. File significa arquivo e choose significa escolha, né? Então, você vai escolher o seu arquivo de forma interativa, utilizando o gerenciador de arquivos do Windows. Vou mostrar aqui para vocês, que aí vocês vão entender na prática, tá? Então, eu falei para vocês que a gente pode usar a função file.choose, né? Então, vou digitar aqui, ó, file.choose, e aqui com essa função, a gente vai escolher o arquivo que a gente quer ler de forma interativa, né? Usando o gerenciador de arquivos do Windows. Beleza, então. Então tá aqui a função, o que é que eu faço agora? Agora eu executo, né? Quando eu executar, o que é que vai acontecer? Aí, vejam só, executei, opa, aí ficou piscando aqui um negócio, tá vendo? Tá piscando aqui que ele tá querendo abrir o gerenciador de arquivos do Windows, tá? Dependendo do seu Windows, ele já vai abrir diretamente o gerenciador de arquivos. Agora, no meu caso aqui, em muitos casos, claro, ele vai mostrar aqui que você deve clicar aqui para abrir o gerenciador de arquivos, tá? Então, vou clicar aqui, ó, e clicar, e aí aqui eu posso navegar agora e selecionar qualquer arquivo, ó. Por exemplo, eu posso ir para qualquer pasta aqui, ó. Posso ir para a pasta documentos. Então, veja que na pasta documentos temos essa pasta mega, tem diversas pastas aqui. Aí eu vou aqui em aulas, tá? Vou clicar aqui em aulas e tem essa pasta, aula underscore direct, que é a pasta que a gente está trabalhando. E aí o que é que eu faço? Aí eu vou e escolho o arquivo que eu quero ler, tá? Então, se eu quiser ler o arquivo números, eu escolho aqui números e depois clico aqui em abrir, certo, pessoal? Certo? Então, deixa eu só clicar aqui, ó. Vejam só, já montou aqui para mim, ó, já montou para mim de forma bem prática aqui o caminho completo para eu acessar o meu arquivo, né? O meu arquivo de texto, né? Por isso que é .txt, o meu arquivo chamado números.txt. Então vejam, pessoal, que de uma forma bem prática, olha que forma prática, se você não conhecia essa ainda, essa é boa. Você consegue acessar de forma bem prática o teu arquivo aqui utilizando a função file.choose. Aí você escolhe, tá? Aí você escolhe se você vai querer usar o caminho completo que te dá o arquivo, por exemplo, ó, vou copiar aqui, eu vou copiar e vou colar aqui. Eu vou usar a função read.table, que é para fazer a leitura desse arquivo .txt, né, esse arquivo de texto. E aí vou colar aqui, eu vou colar e colei o caminho completo que dá o meu arquivo, tá? Então veja que vai dar até o arquivo aqui completo. Aí se eu executar, aí vai fazer a leitura do arquivo. Ó, executei, fiz a leitura do arquivo, já mostrou aqui o conteúdo do meu arquivo. Bem simples assim. Agora, se você não quer, você não quer colocar o arquivo diretamente, por quê? Porque tem vários arquivos lá dentro, né? Vários arquivos, e você quer ler um, depois quer ler outro e tal. Aí você pode definir o diretório, né? Então a gente já sabe que para definir o diretório, a gente copia essa parte aqui, ó. Copia essa parte aqui e cola aqui. Deixa eu só colar aqui, ó. Vou apagar o que estava, tá? E vou colar. Agora observa que eu copiei, ó, abri aqui o aspas duplas e eu tenho que fechar aqui com aspas duplas, tá? Eu posso botar aspas duplas ou aspas simples, tá? Fica ao critério da gente que está programando aqui. Então agora é só executar, então veja que eu vou executar e ok, definiu de forma correta o meu diretório. Então veja que utilizando a função file.choose é bem prático, né? É bem prático para fazer aqui a localização dos arquivos e diretamente já monta o teu caminho completo para localizar o teu arquivo, né? O caminho completo que te dá ao arquivo que tu deseja ler utilizando a linguagem R, certo? Bom, então, Marcel, quer dizer que essa função file.choose, ela te dá acesso ao arquivo completo, eu já poderia colocar ela aqui, não era? Ó, poderia fazer assim, ó, apagar ela daqui e já colocar ela aqui, né, dentro da função. Olha só que legal, deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar ela aqui, ó, coloquei. Opa, o que é que acontece agora, pessoal? O que acontece é que quando eu executar aqui a função read.table, ou seja, a função que vai ser utilizada para ler o meu arquivo de texto, ela vai executar, né, a função, e aí dentro da função tem essa outra função aqui, que é a função file.choose, que é para escolher o arquivo de leitura. Então, quando eu executar aqui, ó, já vai abrir aqui o gerenciador de arquivos, e aí eu posso clicar aqui, ó, de forma interativa, e clicar e selecionar, e ao clicar e selecionar, opa, ele já fez a leitura direta aqui, ó, bem de forma interativa. Que legal, que legal, que legal isso aí, Marcelo, muito bom. Pois é, pessoal, você pode usar também. Claro, vai depender da sua escolha, né? Se você quer, toda vez que você executar o seu programa, você ter que ir lá e selecionar o arquivo. Eu geralmente não faço isso, né? Geralmente não faço, geralmente já defino o diretório aqui porque é um trabalho a menos. Mas, como eu falei, você pode usar a função file.choose
justamente para montar aqui, montar corretinho já o teu caminho para o diretório que você quer trabalhar. Então, é uma forma também de você montar de forma prática, né? Bem mais prática do que antes, eu imagino que é bem mais prático. Eu acho, pelo menos, bem mais prático do que da forma anterior que eu mostrei, é você usar aqui a função file.choose, né? Então como diz a própria função, fica a seu critério, a sua escolha, né? File.choose, e aí você escolhe qual é a melhor forma que você acha. Bom, então, beleza, Marcel, gostei, realmente você mostrou que tem uma forma mais prática mesmo de fazer isso. Mas será que tem outra forma mais prática ainda, Marcel? Eu não achei tão prático não ainda, eu quero uma forma mais prática. É, pessoal, pois é, ainda tem uma forma mais prática do que essa. E eu vou mostrar para vocês quando? Exatamente agora. Então, veja só, pessoal. Então, mostrei todas as formas aqui, foi legal, mas vou mostrar outra forma mais prática ainda. Então, se você usa o RStudio, né, que o RStudio é o IDE, né, é o software utilizado para desenvolver códigos, é um ambiente de desenvolvimento de códigos da linguagem R, então é sensacional esse ambiente, e eu vou mostrar para vocês porque esse ambiente, na realidade, é sensacional. Olha só, você vai utilizar o RStudio e vai definir, né, só clicando, você vai clicar em alguns pontos aqui do RStudio e você já vai definir o seu diretório, né, de trabalho de forma muito prática, de forma muito prática. Marcel, legal, eu vou clicar e vou definir. Então mostra aí, Marcel, como é que faz para a gente definir isso bem mais prático ainda? Como é que faz? Então, pessoal, você vai numa opção chamada Session, que significa sessão. Depois você vai numa opção chamada Set Working Directory. E depois tem uma opção lá chamada Choose Directory, que você vai escolher o diretório que você quer trabalhar. Bem simples assim. Marcelo, legal, você falou, agora mostra. Vou mostrar, vejam só. Então, como eu falei, você vai aqui em Session. Então, você vai aqui na seção. E aí você procura essa opção aqui, ó, Set Work Directory, que quer dizer definindo o ambiente de trabalho, né? Definindo o diretório de trabalho. Bem simples assim, tá? E depois, Marcelo, o que você faz? Você vai aqui, ó, Choose. Choose quer dizer escolha. Escolha o diretório, né? Choose Directory. Aí você clica aqui. Você clicar, você vai escolher de forma prática, certo? Certo. Mas olha só uma coisa interessante, pessoal. Observa que você pode fazer esse mesmo trajeto aqui que eu fiz com o mouse, utilizando o atalho aqui, ó, Ctrl Shift H. Opa, que legal! Então, se eu usar o Ctrl Shift H, também vai me levar ao mesmo local. É o mesmo local. Deixa eu clicar aqui e depois eu faço o Ctrl Shift H, tá? Então, quando eu clico aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai abrir o gerenciador de arquivos do Windows e aí você vai ter a escolha de selecionar qual é a pasta, né, qual é o diretório que você vai definir como diretório de trabalho lá no RStudio, certo? Certo. Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, ó, eu estou definindo aqui que vai ser esse diretório aula underscore direct. Eu vou escolher outro. Vou aqui em Mega e aqui em Mega eu vou escolher aulas, tá? Então, cliquei aqui em aulas. E aí vou clicar em Open, né, que significa abrir. Então cliquei aqui, ó, em Open, e aí o que aconteceu? Opa! Automaticamente, o R já definiu para mim aqui, ó, o diretório de trabalho. Opa, que legal! Automaticamente ele colocou aqui a função setwd, que é set work directory, e ele já colocou o caminho, né? O caminho que eu selecionei lá, né? O caminho que dá o diretório que eu desejo trabalhar. Marcel, isso é bem prático, foi bem prático, mas e esse tio aí? O que quer dizer esse tio, Marcel? Então, pessoal, quando a gente abre o RStudio, né? Você vai lá, clica tal, e abre o RStudio, ele já vai abrir em um ambiente padrão. Ele já vai abrir um ambiente padrão, que é um ambiente raiz, vamos dizer assim. Então, esse ambiente padrão que está definido, que o R utiliza quando abre, né, quando você abre o RStudio no caso, ele é representado por tio. Opa, então quer dizer que esse tio representa um caminho, que é o caminho padrão que o RStudio utiliza, né, o RStudio define toda vez que o RStudio é aberto. É isso mesmo. E a gente pode modificar esse caminho padrão, Marcelo? Pode, eu vou mostrar para vocês como é que define esse caminho padrão, tá? Beleza, então vejam só, aí dentro do meu caminho padrão vai ter a pasta Mega, e dentro da pasta Mega tem a pasta Aulas. É isso que está informando justamente aqui, pessoal, é isso que está informando. É bem simples isso aí, tá? Bem simples. Então, nossa, esse método aí também é simples, Marcelo. Gostei bastante, né? Gostei bastante dessa definição. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para definir aqui esse diretório padrão, né? Esse diretório padrão que é definido toda vez que o RStudio é aberto, né? Toda vez que a gente clica lá e abre o RStudio, vai ser definido um diretório padrão que a gente pode alterar esse diretório padrão. E eu vou mostrar para vocês como alterar exatamente agora. Bom, pessoal, então para alterar é o seguinte, ó, você vem aqui em Tools, que Tools significa ferramenta.
Então você vê aqui em Tools, certo? Certo, Marcelo, tudo bem. Aí quando chega aqui embaixo, ó, na última opção, deixa eu baixar, na última opção tem aqui, ó, Global Options, que são opções globais. Aí você vai clicar aqui, ó, em Global Options. Aí você vai ver aqui, ó, Default Working Directory, que significa justamente o diretório padrão de trabalho. Então aqui, ó, nesse botão Browser, você vai navegar nas pastas e escolher justamente o diretório padrão de trabalho. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Vou clicar aqui em Browser e ao clicar, vejam, abriu aqui o gerenciador de arquivos. Agora eu vou escolher aqui um diretório padrão, ou seja, toda vez que o R for executado, ele vai trabalhar nesse diretório padrão que eu vou escolher agora. Então, por exemplo, ó, eu vou escolher aqui o Downloads, tá? Aliás, vou escolher aqui a área de trabalho. Então, toda vez que o R abrir, aí ele vai definir como padrão o diretório de trabalho chamado área de trabalho. Então, deixa eu só dar um Open aqui, ou seja, deixa eu clicar em abrir. E aí, ao fazer isso, vejam, opa, agora eu mudei, ó, mudei aqui o diretório padrão de trabalho. Agora, toda vez que o RStudio for executado, ele vai definir como Work Directory, né, esse diretório aqui, que está justamente direcionado para a área de trabalho. Então, eu vou clicar em Apply, depois vou clicar em OK e tudo certo. Agora, toda vez que eu abrir o meu diretório, aliás, toda vez que eu abrir o RStudio vai definir como diretório padrão a área de trabalho, bem simples assim, né, pessoal? Poderia ser outra pasta? Poderia ser outra pasta. Por que você colocou a área de trabalho? Só para título de exemplo, né? Então, beleza, agora eu vou fechar o RStudio e vou abrir de novo e vou mostrar para vocês que realmente foi modificado o diretório padrão. Bom, agora eu vou clicar aqui no RStudio para mostrar para vocês que foi realmente modificado o diretório padrão, a gente modificou o diretório padrão. Então, para isso, fazer o seguinte, ó, abriu aqui o RStudio, tudo limpo, certo? Então, agora eu vou utilizar a função getWD. Por que, Marcel, getWD? Porque get significa pegar e WD é a abreviação de Work Directory. Então, a gente vai pegar aí o diretório de trabalho. Então, vamos colocar aqui, ó, a função getWD. Coloquei aqui a função, abri o parênteses, fechei parênteses e agora eu vou executar. Então, quando executar, qual é o resultado? O resultado é justamente o caminho que te leva ao diretório de trabalho definido por padrão toda vez que o RStudio executa. Então, vejam que esse diretório aqui, nós que definimos anteriormente, né? Então veja como é fácil fazer essa modificação do diretório padrão que o R trabalha toda vez que o RStudio é executado. Bom, pessoal, então essa foi a aula completa com o passo a passo para que você possa definir os diretórios corretamente utilizando a linguagem R. Claro que nesse caso aqui é definição de diretórios usando o ambiente Windows. Bom, então, pessoal, é o seguinte, se você quer aprender cada vez mais a linguagem R, você tem que fazer uma coisa, só uma coisa. Se inscrever nesse canal para receber toda semana, conteúdo sobre a linguagem R. Além disso, me segue lá no Instagram. Lá no Instagram é onde a coisa realmente acontece. Por que, Marcelo, é lá que a coisa acontece? É porque é lá onde eu divulgo os scripts, né? Eu libero scripts toda semana. Então, me segue no Instagram. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.